sabem que depois da declaração do presidente Bolsonaro sobre o educador Paulo Freire, eu fiquei imaginando o professor Mário Sérgio Cortella. A reação do Cortella, que trabalhou com o Paulo Freire, inclusive o substituiu na Secretaria de Educação do município de São Paulo, quando era prefeita Luísa Erundina. Você pode discordar. Agora, chamar de energúmeno um educador que é reconhecido internacionalmente, isso faz parte da boquirrotice do presidente, que fala as coisas sem pensar. E é possível que agora, chamado a atenção, certamente não pelo ministro da Educação, né? Ele possa até voltar atrás, mas chamar de energúmeno o educador, você pode discordar dele. Agora, nunca achar que ele era um energúmeno, né? Ele não falou sério. Né? Novamente, o presidente acabou dando prioridade ou privilegiando a questão ideológica, né? A crítica dele não é, claro, não é certamente sobre a qualificação do Paulo Freire, que ele certamente também não a conhece, né? O Bolsonaro não tem nenhuma intimidade com esse tema. A questão é meramente ideológica. O Paulo Freire, sem dúvida nenhuma, Paulo Freire foi militante do Partido Comunista Brasileiro, o velho partidão, né, o PCB. Ele foi o método que ele desenvolveu, que foi muito elogiado o mundo afora, né, sobretudo, enfim, pelos políticos e pelas organizações e entidades de orientação esquerdista, era denominado de pedagogia do oprimido. Né? Só a denominação já sugere a forte carga ideológica que que envolvia a questão lá do método Paulo Freire. Agora, ele era indiscutivelmente qualificadíssimo, né? Ele é uma figura que é um dos orgulhos aí da educação nacional, mas tinha esse viés ideológico que é preciso a gente lembrar. Aliás, esse episódio serve para isso também, para lembrar que no Brasil o presidente é de direita, se orgulha de ser de direita e deplora qualquer coisa que sequer se pareça com a esquerda, né? E principalmente quando se trata de uma esquerda autêntica mesmo, uma esquerda militante, como era aquela exercida pelo educador Paulo Freire. Eu acho legítimo que o presidente faça críticas, não nesse nível baixo, como ele, enfim, costuma fazer, né? Agredindo outras figuras, por mais que ele discorde, o fato dele discordar de determinadas teses, de uma política de alfabetização, é absolutamente do jogo, como o Cláudio lembrou. Existe um presidente que hoje pensa diferente, um governo que pensa diferente do que outros governos eleitos nos últimos 30 anos por aqui. É do jogo. E se ele pretende alterar política de alfabetização, retirar o busto do Paulo Freire da porta do Ministério da Educação, embora a gente possa achar de mau gosto ou desnecessário, é do jogo. O que ele precisa ter é alguma coisa para colocar no lugar. E ele não tem. Não tem. Na educação, o presidente Bolsonaro e o ministro se comportam como se estivessem na arquibancada de um estádio, xingando o adversário. Então eles estão permanentemente xingando o adversário. O juiz, né? Xinga, amaldiçoa, diz isso, diz aquilo, provoca um tumulto nas redes sociais, desqualifica, que é energúmeno. Mas vai pôr o que no lugar, presidente? Porque a pergunta seguinte é essa, né? Beleza, o senhor chegou à conclusão de que o Paulo Freire é um energúmeno, que o senhor não quer, que não funciona, o senhor foi eleito, e daqui pra frente, ministro, presidente, o seu ministro da Educação, se o senhor acha o Paulo Freire um energúmeno, como é que o senhor qualifica Abraham Weintraub? Uma palavra. Ou, como diria o Silvio Santos, uma nota. Porque assim, tem de... O que eu acho terrível dessa história toda não é o fato de ele querer substituir algo que ele entende que não deu certo. É legítimo, ele venceu a eleição para isso. Agora, até agora, ninguém sabe o que ele vai pôr no lugar. A única coisa que o governo Bolsonaro ofereceu nessa área é a tal da escola cívico-militar, que é uma escola por estado, custa os olhos da cara e vai abrigar um número irrisório de alunos diante do contexto geral de crianças, adolescentes que estão por aí. Tem o Jornal da Band mostrou ontem, mais de 4.000 obras de creches paradas, obras financiadas pelo governo federal, ainda de um programa da ex-presidente Dilma Rousseff. Tem dinheiro, não tem dinheiro, vai fazer o quê? Então, só xingar é papel de oposição. O governo tem de propor alternativa. E na educação, esse governo acabou o ano e até agora não ofereceu nada. Vamos ouvi-lo, hein? Vamos ouvir de viva voz o presidente, o que ele disse quando anunciou também o fechamento da TV Escola.
Tem muito informado aqui em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí que, né? Foi o ídolo da esquerda. As pessoas dão risada, né? Bom, sobre o TV Escola, ele simplesmente despejou a TV do prédio que ocupava no Ministério da Educação, dizendo que a programação do canal era péssima. Não é bem assim, né? Cá entre nós, eu assisti algumas vezes a TV Escola, tinha coisas bem aproveitáveis. Fostes tu? Não, é verdade, tinha boas coisas nessa TV Escola. Não Afinal de perdi, contas, era infelizmente. voltada para a educação, mas não da educação que entende o presidente da República. Por isso, fim. E não adiantou colocar uma série com Olavo de Carvalho, hein? Já nos estertores aí. Não adiantou. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. 8h56 e tem operação hoje que levou para cadeia, né, Cláudio Humberto? O ex-governador da Paraíba, operação importante que acontece, uma das que estão acontecendo pelo país, Cláudio. Exatamente. O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do Partido Socialista Brasileiro. Ele mais 16 políticos, ou chamados agentes públicos, né, foram presos pela Polícia Federal hoje. Tem mais ainda um 18º que está no exterior, cujo nome não foi divulgado, mas que participou do governo dele. Enfim, de cargo de alto escalão, segundo a Polícia Federal. Como ele está no exterior, foi expedido aquela ordem para a inclusão do nome dele na difusão vermelha da Interpol. Portanto, ele está no exterior e, se não se apresentar, poderá ser preso a qualquer momento, onde quer que ele esteja. A Polícia Federal estima que foram roubados dos cofres públicos de recursos destinados para a saúde pública cerca de 134,2 milhões de reais, dos quais 120 milhões bancaram campanhas políticas eleitorais. Tem político que foi financiado em 2010, 2014 e também agora em 2018 com esse dinheiro roubado dos cofres públicos pela organização criminosa que seria chefiada pelo ex-governador Ricardo Coutinho da Paraíba. Ele tem uma atuação bastante controvertida, ele é muito ligado ao ex-presidente, dos mais radicais, dizia que o Lula era preso político e agora tem o mesmo destino do ex-presidente, que é a cadeia. Mas a ex-mulher dele o acusa há anos de corrupção, falando de malas de dinheiro, e a ex-mulher dele que é jornalista, foi apresentadora de telejornais lá na Paraíba, ela tem... Mas assim, as pessoas não davam muita credibilidade às denúncias dela, porque considerava que ela era uma ex-mulher ressentida, aquela coisa, né? Acaba sendo desqualificada em razão disso. Mas o fato é que ele vinha sendo investigado já nessa a Operação Calvário, e esta fase agora, que é a 7ª fase, foi denominada de juízo final. Essa fase está sendo cumprida, são mandados, né, de prisão e também 54 mandados de busca e apreensão que são cumpridos pela Polícia Federal numa ação conjunta com a Controladoria Geral da União, a CGU, e também o GAECO, aquele grupo de combate à corrupção, e são mandados cumpridos não só na Paraíba, mas também no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, Goiânia e Paraná. São alvos da operação, além de Ricardo Coutinho, o ex-governador da Paraíba, uma deputada estadual que está no exercício do mandato, Estela Isabel Bezerra de Souza, que também é do PSB, a prefeita da cidade de Conde, Márcia de Figueiredo Lucena, também está em cana, e alguns ex-secretários do governador Coutinho, o ex-procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro da Gama, e uma gama de pessoas, um número de pessoas importante, número importante de pessoas, né, ligadas a ele, assessores, familiares, etc. Todo mundo em cana. Márcia Lucena também está presa? Márcia de Figueiredo Lucena Lira, que é prefeita da cidade de Conde. E está pondo em ordem lá as finanças do município, viu? Esse município aí que é a beira-mar, né? Pois é, parece que ela pôs em ordem também, segundo a Polícia Federal, as próprias finanças, né? Com esses recursos. Bom, o fato é que está todo mundo em cana, é tudo prisão preventiva, portanto, sem prazo para acabar, né, Pedro? E com isso, vamos aguardar aí mais informações, mas é basicamente isso que está sob investigação.